Patriota, a narrativa oficial acabou de sofrer o seu golpe mais duro. E não veio da oposição, não veio da internet, não veio de políticos. O golpe na narrativa do sistema veio de dentro do próprio judiciário. O que parecia um muro indestrutível construído pelo Supremo Tribunal Federal sobre o 8 de janeiro começou a rachar. E quem está segurando a marreta é ninguém menos que Eliana Calmon. Senhoras e senhores, o que aconteceu nas últimas horas não foi apenas uma entrevista, foi um desmonte. Foi a exposição das vísceras de um sistema que, segundo a leitura de uma ex-ministra do STJ, criou uma fantasia jurídica para prender adversários e proteger aliados. Se você achava que já tinha visto de tudo, espere até ouvir o que a dama de ferro da justiça brasileira falou sobre a tese do golpe, sobre a prisão de Bolsonaro e sobre a manobra para trazer Lula de volta. A casa caiu? É o que vamos analisar agora. Olá, patriota. Seja muito bem-vindo ao Escalada Patriota News. Aqui a gente fala o que a velha mídia esconde e o que o sistema teme. Já chega deixando o seu like agora, no começo do vídeo. É sério, o seu like é a única arma que temos contra o algoritmo que tenta nos calar. E se você quer entender os bastidores reais de Brasília, se inscreva no canal. Vamos juntos nessa batalha. Meus amigos, nós estamos acostumados a ver advogados de defesa fazendo o seu trabalho. Estamos acostumados a ver deputados aliados subindo na tribuna para defender o ex-presidente Bolsonaro. E isso é do jogo. O sistema olha para isso e ignora, rotula como bolsonarismo e segue o baile. Mas o que aconteceu agora? O que aconteceu agora é de uma gravidade, ou de uma esperança, dependendo do lado que você está, que Brasília não via há muito tempo. Nós não estamos falando de uma militante. Estamos falando de Eliana Calmon. Para quem tem memória curta, essa mulher foi ministra do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ela foi corregedora nacional de justiça. Sabe o que isso significa? Que a função dela era investigar juízes. Ela era o terror da magistratura corrupta. Ela conhece o cheiro de gabinete, ela conhece como a engrenagem roda. Ela é uma técnica, uma jurista de elite que dedicou a vida a aplicar a lei. E quando uma figura desse tamanho, com essa bagagem histórica, olha para os inquéritos do 8 de janeiro, olha para a condenação do Bolsonaro e diz, com todas as letras, que o rei está nu, isso tem peso de sentença. É como se a própria justiça, a justiça verdadeira, clássica, estivesse se levantando do túmulo para apontar o dedo na cara do STF e dizer: vocês estão cometendo um erro histórico. Vamos dissecar o que ela disse. Porque cada frase dessa entrevista é um tijolo a menos no muro da narrativa do golpe. E eu quero que você preste muita atenção, porque isso aqui é munição argumentativa para você usar em qualquer debate. A ministra começou atacando o coração da acusação, a tal tentativa de golpe de Estado. Para o ministro Alexandre de Moraes, para a Globo e para a maioria formada no STF, aquela multidão em Brasília, as tias do Zap, os vendedores de picolé, o pessoal com a camisa da seleção e Bíblia na mão, eram guerrilheiros perigosos, uma tropa de elite pronta para tomar o poder e abolir o Estado democrático de direito. A ministra Eliana Calmon olhou para isso e teve a reação que qualquer pessoa honesta, com o mínimo de senso comum e conhecimento jurídico, teria. Ela achou um absurdo. Ela usou termos duríssimos. Ela perguntou aos jornalistas, que ficaram visivelmente desconfortáveis: golpe com mulheres de 73 anos? Golpe com vendedor de picolé? Golpe sem soldado? Sem arma? Essa pergunta, meus amigos, é simples, mas ela destrói toneladas de papelório jurídico escrito nos gabinetes acarpetados de Brasília. Por quê? Porque no direito penal, e a ministra deu uma aula aqui, para você condenar alguém por tentativa de crime, o meio escolhido precisa ser capaz de realizar o crime. É o conceito básico. Pense comigo. Se eu digo que vou derrubar um prédio de 10 andares usando um estilingue, eu posso até ser um vândalo, posso ser um maluco, mas eu não posso ser condenado por tentativa de demolição de prédio. Porque é impossível derrubar concreto com estilingue. É o que os juristas chamam de meio ineficaz. Da mesma forma, e a ministra foi cirúrgica nisso, é impossível dar um golpe de Estado sem armas, sem tanques na rua, sem o apoio das Forças Armadas. Não existe golpe no grito, não existe golpe de senhorinhas rezando. Ela chamou a tese de estapafúrdia. Guarde essa palavra. Quando uma ministra do STJ classifica a tese central do STF de estapafúrdia, é porque a coisa perdeu qualquer contato com a realidade jurídica. É um atestado de que o que está acontecendo não é direito, é criatividade punitiva. E ela foi além. Ela lembrou um ponto crucial que a mídia faz questão de esquecer: o comportamento do governo Bolsonaro. Enquanto ainda estava no poder, o governo abriu o processo de transição, nomeou os ministros indicados pelo Lula para a transição, seguiu todo o rito burocrático e democrático. E no final, o presidente saiu do país.
A ministra questionou a lógica disso. Como é que alguém que autoriza a transição e vai embora está comandando um golpe? A narrativa não fecha. A conta não bate. E a coragem dela em dizer isso na televisão aberta, na frente de jornalistas que pareciam não saber onde enfiar a cara, foi algo espetacular. Mas, patriota, se segura na cadeira. Porque a parte mais explosiva, a parte que deve ter feito o sangue ferver em alguns gabinetes do Supremo, não foi sobre o 8 de janeiro. Foi sobre o que veio antes. Foi sobre a engenharia feita para trazer Lula de volta. A ministra Eliana Calmon fez uma análise de bastidor que conecta todos os pontos. Ela explicou de forma cristalina por que estamos vivendo esse pesadelo jurídico hoje. Segundo a leitura dela, o sistema, o establishment, percebeu que Bolsonaro não podia continuar no poder de jeito nenhum. Eles viram que Bolsonaro tinha a intenção real de mexer na estrutura, de transformar o Supremo em uma corte constitucional de verdade, tirando esses superpoderes políticos dos ministros. Segundo a ministra, isso acendeu a luz vermelha no sistema. O mecanismo entrou em modo de autopreservação. E qual foi a solução que eles encontraram? Eles precisavam de um candidato que tivesse voto para vencer Bolsonaro. A esquerda não tinha ninguém. Todos estavam desgastados, comprometidos. O único nome com força popular, infelizmente, era Lula. Mas existia um pequeno problema. Lula estava condenado em 3 instâncias. Preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Ficha suja, inelegível, a lei era clara. Então, segundo a leitura brilhante e corajosa da ministra, o que o judiciário fez? Eles precisaram desmoralizar a Lava Jato. Precisaram criar, artificialmente, a narrativa de que o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro agiram em conluio, que tudo foi uma armação para poder anular os processos e descondenar o Lula. Preste atenção. O Lula não foi inocentado porque provou que não houve roubo na Petrobras. Ele foi descondenado porque o STF precisava dele na urna. O bote para a salvação do Supremo, nas palavras da ministra, se chamava Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é uma acusação gravíssima vinda de uma ex-magistrada. Ela está dizendo, nas entrelinhas e nas linhas diretas, que a mais alta corte do país manipulou o sistema de justiça, anulou o maior combate à corrupção da história da humanidade, para soltar um condenado com um objetivo político eleitoral. Tirar um presidente que ameaçava o poder deles. Isso não é justiça. Isso é engenharia política feita com a caneta de juiz. É o uso do tribunal como partido político. E se a premissa dela é verdadeira, e tudo o que vemos indica que é, então tudo o que veio depois, tudo o que estamos vivendo agora, é fruto dessa árvore envenenada. A perseguição a Bolsonaro, a inelegibilidade dele, a prisão dele agora. Tudo isso faz parte do mesmo plano. O plano de garantir que ele nunca mais volte, porque ele representa um risco existencial para o sistema de privilégios que tomou conta de Brasília. E a ministra ainda tocou na ferida da competência. Sabe aquela história de onde o processo deve correr? Ela lembrou a hipocrisia técnica, o famoso 2 pesos e 2 medidas. Para salvar o Lula, o STF disse: Curitiba não é o lugar certo. O foro é inadequado. Vamos anular tudo. Usaram o rigor técnico para salvar o amigo. Agora, para prender Bolsonaro e os patriotas, o STF puxa tudo para Brasília. Ignoram a lei que diz que o juiz natural é o de primeira instância. Ignoram que as pessoas foram presas em locais diferentes. Para prender a direita, eles rasgam a competência e dizem: pode ser aqui mesmo, a gente julga tudo. Para soltar a esquerda, eles dizem: o CEP está errado. A lei serve para salvar os amigos e para esmagar os inimigos. A ministra Eliana Calmon expôs essa hipocrisia de uma forma que ninguém tinha feito antes na TV. A reação dos jornalistas durante a entrevista foi impagável. Silêncio. Gagueira. Tentaram argumentar timidamente, mas foram atropelados pela lógica e pela autoridade da magistrada. Não tinha como rebater. Quando alguém diz a verdade de forma tão clara, fundamentada e técnica, a mentira se encolhe. A narrativa da grande mídia ficou pequena diante da grandeza dos argumentos da ministra. E o que essa fala representa para o momento atual, com o capitão sendo alvo? Representa uma virada de chave na percepção pública. Quando uma juíza desse calibre diz que a prisão é política, que a tese do golpe é fantasia, ela legitima o discurso da defesa. Ela dá o carimbo de verdade no que nós estamos gritando há meses. Ela transforma Bolsonaro, oficialmente, aos olhos da elite jurídica, que ainda tem vergonha na cara, em um preso político. O ministro Alexandre de Moraes e seus pares devem estar furiosos. Eles achavam que tinham o monopólio da narrativa jurídica. Achavam que, por usarem a toga, ninguém ousaria contestar a sabedoria divina de suas decisões. Mas Eliana Calmon ousou. E ao fazer isso, ela abriu a porteira.
Ela quebrou o silêncio obsequioso do mundo jurídico. A gente precisa entender que essa entrevista não é apenas um comentário de TV. É um fato político, é um documento histórico. A ministra disse que a história contará isso, e ela está certa. Daqui a 10, 20 anos, quando a poeira baixar e os livros forem escritos sem a paixão ideológica do momento, a versão do golpe de Estado de 8 de janeiro vai ser tratada como piada. E a versão da perseguição política implacável será a verdade aceita. O problema, patriota, é que a gente não pode esperar 20 anos. O Brasil não aguenta esperar 20 anos. A gente precisa que essa verdade tenha efeitos agora. E o efeito imediato deveria ser a revisão total dessas prisões. Se não houve golpe, como prova a lógica da ministra, não há crime contra o Estado democrático. Se não há crime, não há motivo para prisão, nem para inelegibilidade, nem para bloqueio de contas, nem para tornozeleira. A fala da ministra desmonta a base de toda a punição. Ela tira o chão onde Moraes está pisando. Se a tese do golpe cai, tudo cai junto. É um castelo de cartas. Claro, a gente sabe que o STF não vai recuar amanhã só por causa de uma entrevista. Eles têm o poder da força, da caneta. Eles vão tentar ignorar, vão tentar abafar. Mas a semente foi plantada. A dúvida foi lançada na cabeça de quem ainda acreditava na isenção da corte. E para nós, da base conservadora, essa fala é combustível de alta octanagem. Ela nos dá a certeza de que estamos do lado certo da história, de que não somos loucos, de que a nossa leitura da realidade é técnica e compartilhada por gente séria. A coragem de Eliana Calmon é um exemplo. Ela já está aposentada, não tem cargo a perder, mas tem reputação. Ela poderia ficar quieta em casa, curtindo a vida, mas escolheu falar. Escolheu usar sua autoridade para defender a justiça de verdade. Isso é patriotismo. Nós precisamos pegar esse argumento e espalhar como pólvora. Todo brasileiro precisa saber disso. Aquele seu parente que acha que o STF está salvando a democracia precisa ouvir que uma ex-corregedora acha tudo isso uma balela. O estudante de direito doutrinado precisa ouvir isso. A ministra deu a aula que o Brasil precisava. E, indiretamente, ela reforça aquela tese que comentamos em outro vídeo sobre o narco-estado e as relações perigosas. Se o sistema judicial foi manipulado para trazer de volta um grupo político a qualquer custo, a crise é muito mais profunda do que imaginamos. As leis estão sendo usadas como armas de guerra. O lawfare nunca foi tão real. A pergunta que fica no ar é: quem será o próximo? A barreira do medo foi rompida. Quando o medo acaba, a tirania começa a ruir. A defesa de Bolsonaro tem que usar essa entrevista, tem que anexar aos autos, tem que esfregar na cara dos ministros e perguntar: e aí, excelências, o que vocês têm a dizer sobre a análise técnica da colega de vocês? O silêncio deles será a resposta. O silêncio de quem tem poder, mas não tem autoridade moral. E poder sem moral é frágil. Essa história do golpe do picolé vai ficar marcada como o símbolo do ridículo a que chegamos. Um país onde vender bandeira é crime hediondo, mas desviar bilhões é erro formal, que merece anulação. É um mundo invertido. E a ministra colocou o espelho na frente desse mundo e mostrou a imagem distorcida. A liberdade de Bolsonaro hoje é uma questão de honra para a justiça brasileira. Mantê-lo refém desse sistema, depois de uma análise dessas, é assumir publicamente que o Brasil vive uma ditadura de toga. Nós vamos continuar batendo nessa tecla. Eliana Calmon fez a parte dela. Agora cabe a nós fazer a nossa. Agora eu quero saber a sua opinião, ela é fundamental. Você concorda com a ministra de que a tese do golpe é estapafúrdia? Você acredita que essa fala pode influenciar a libertação do capitão ou o sistema vai ignorar tudo? Escreva aqui nos comentários. O rei está nu ou justiça agora. Vamos lotar os comentários para mostrar que estamos atentos. Se essa análise te deu esperança e clareza, deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Zap e Telegram. A verdade precisa chegar a todos. E se você ainda não é inscrito, clique no botão agora e ative o sininho. Aqui a gente não recua. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima escalada da verdade.